Olá, amigos! Durante esse período da pandemia, que se estende já por um bom tempo, não saiu da mídia e até parece que aumentou de forma espantosa os escândalos envolvendo corrupção, destruição do meio ambiente, desvios de verbas que deveriam atender à saúde. Mas o que mais tem chocado é a facilidade com que os homens agem, muitas vezes aproveitando-se do caos social e econômico gerado pela pandemia para obter proveito próprio. Não é preciso enumerar os fatos para exemplificar aqui eu estou me referindo. Basta ligarmos a TV ou acessarmos as mídias sociais, vemos os noticiários, em qualquer canal. E as notícias mesmo também podem ser tanto nacionais como internacionais, que os fatos estão ali gritantes, parecendo que a impunidade está solta. E os responsáveis estão à mercê da justiça divina e, quiçá, a justiça dos homens, parecendo aos olhos dos menos avisados que Deus sumiu. Isso me fez lembrar uma história contada no livro Para Ler e Refletir, de Richard Simonetti, que ele narra da seguinte forma. 8 ou 10 anos, dois irmãos do barulho. Invariavelmente, qualquer confusão na pequena cidade, eles estavam no meio. Envolvia os pirralhos, os pimpolhos, como ele diz aqui. A mãe, preocupada com o futuro dos encapetados rebentos, pediu ajuda ao pároco, pediu ajuda ao sacerdote do local. O sacerdote, um homem, um menzarrão, um homem muito grande, de quase 2 metros, forte e decidido, recomendou que os levassem à igreja separadamente. Primeiro o mais novo. O sacerdote o fez sentar-se na sacristia, sozinho, e ficou diante dele. Tratou logo de intimidar o garoto e falou com a voz bem forte, trovejando praticamente: "Onde está Deus?" Encolhido na cadeira, o garoto contemplava, pasmo, olhos esbugalhados, boca escancarada, mãos trêmulas. Aquela montanha humana rugia. Onde está Deus? Ante seu mutismo, o padre ergueu ainda mais a voz e, dedo em riste, bradou com a voz muito forte: "Onde está Deus?" Pondo-se a gritar apavorado, o moleque fugiu em desabalada carreira. Foi direto para casa. Escondeu-se no armário e em seu quarto. O irmão mais velho o encontrou. Vendo-o pálido, agitado, perguntou o que acontecera. O pobre, então, tentando recuperar o fôlego, gaguejou: "Cara, desta vez estamos mesmo encrencados. Deus sumiu e o padre está dizendo que a arte é nossa." É uma história para a gente refletir um pouquinho, porque Richard diz assim, que essa história, ela evoca um problema atual, o sumiço de Deus. E nós sabemos que é impossível. Consciência cósmica do universo, o Criador, está sempre presente, aqui, além, acolá, dentro de nós mesmos. E Richard diz assim, o que anda sumida é a percepção da imanência divina, ou seja, da sua presença em todos os locais, que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, que exercita a infalível justiça, premiando os bons e corrigindo os maus.
As pessoas não duvidam da sua existência, mas pensam e agem como se o Todo-Poderoso estivesse de férias. Crimes, roubos, vícios, mentiras, maldades, grandes e pequenos deslizes em relação às leis divinas são cometidos incessantemente, sem que os autores se deem conta de que estão sendo observados. Daí a força do mal no mundo, embora sob o controle do Supremo Bem. Porque se Deus está em todas as partes, nós sabemos que tudo está sob controle da divina providência. E nos é dado o livre-arbítrio. Mas isso não nos isenta de estarmos todos submetidos às leis divinas. E Richard diz assim, haverá substanciais mudanças no comportamento humano quando esse sumiço for resolvido. E aí, no próprio livro, ele nos faz uma proposta para que a gente faça um teste. Porque quando nós observamos os erros alheios, nós temos que voltar os olhos para nós mesmos. Então, a proposta de Richard é a seguinte, que durante todo um dia desenvolvamos nossas atividades atentos à presença divina. E ele diz assim, como que nós agiremos considerando que Deus, que tudo vê, ante impulsos da seguinte natureza: pronunciar palavrões, alimentar devaneio lascivo, ou seja, alimentar pensamentos de luxúria, sensual, libidinoso, buscar aventura extraconjugal, mentir por conveniência, cultivar a indolência, a preguiça, revidar as ofensas, pronunciar crítica ferina, disseminar fofocas, sejam elas pessoalmente, sejam elas através das redes sociais, satisfazer vícios. Então ele diz assim, não se trata apenas em prestar atenção ao juiz que julga nossas ações. Há algo mais importante em nosso benefício quando nos conscientizamos da presença divina. Porque nós temos em Deus o alento nas dificuldades. Nós temos em Deus o apoio às nossas lutas, o consolo nas nossas dores, o remédio para os nossos males. Temos em Deus a solução dos nossos problemas e um convite para o bem. E se nós conseguirmos trazer Deus para o nosso cotidiano, seremos mais comedidos, mais disciplinados, mais fortes, mais inspirados, mais felizes e mais confiantes. Portanto, diz Richard Simonetti, evitemos o sumiço de Deus. E se nós formos buscar lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, onde ele trata da lei divina ou lei natural, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos respondem, Jesus. E Allan Kardec diz que para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. E que Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou, que Jesus ensinou, é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele
o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então, meus amigos, vamos buscar dentro verificar, né? Analisar, perceber o nosso comportamento e passarmos a nortear as nossas atitudes com esta consciência que Deus está presente em todas as situações. E quanto aos outros, que foi o que nós começamos a falar, das atitudes daqueles que aparecem na mídia, através das suas atitudes ainda equivocadas, sabemos que Jesus também nos ensinou que a cada um segundo as suas obras. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.